Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de língua inglesa, e hoje nós vamos conhecer algumas obras da literatura inglesa. Todos prontos? Vou começar falando um pouco sobre O Morro dos Ventos Uivantes, que foi lançado em 1847 por Wuthering Heights. Foi uma obra publicada da autora Emily Brontë, que na época se escondia por meio do pseudônimo de Alice Bell. O livro se tornou um clássico da literatura inglesa, mas, quando lançado, sofreu duras críticas de renomados escritores do século XIX, que afirmavam que a escrita de Brontë era desleixada e que o conteúdo era vago e inadequado. Então tornou-se um clássico da literatura inglesa, mas quando publicado sofreu muitas críticas aí, O Morro dos Ventos Uivantes. A narrativa acompanha a paixão vivida por Catherine e Heathcliff, que são jovens diferentes e que vivem um amor impossível. Ele, um rapaz pobre e sem sobrenome, enquanto ela, uma garota rica e destinada a bons pretendentes. Ambos são impedidos de ficarem juntos, e Heathcliff vai embora quando a jovem moça casa-se com outro homem em busca de um futuro melhor, tá? Esse é um pouquinho aí da história desse clássico, dessa obra da literatura, O Morro dos Ventos Uivantes. Uma outra obra importantíssima chama-se Orgulho e Preconceito, em inglês Pride and Prejudice. Então é uma das obras mais famosas da autora Jane Austen, é um dos símbolos da literatura inglesa. Ao longo dos anos, diversas versões cinematográficas da história foram criadas. A mais famosa é a de 2005, estrelada por Keira Knightley e Matthew McFadyen. No Brasil, a novela Orgulho e Paixão, de 2018, foi inspirada na história criada por Austen. Então, nós temos aí uma obra da literatura inglesa muito famosa. Em sua versão original, Orgulho e Preconceito trata da vida de Elizabeth Bennet e de suas 4 irmãs, todas jovens em idade de se casar. A irmã mais velha, Jane, se apaixona por Charles Bingley, um jovem charmoso e bem educado. No meio de Bingley, Elizabeth é apresentada a Fitzwilliam Darcy, ou simplesmente Mr. Darcy, homem pelo qual a jovem nutre total desprezo por considerá-lo arrogante e orgulhoso. O sentimento é mútuo e uma inimizade nasce desse encontro. Porém, com o desdobrar da trama, ambos passam a enxergar suas qualidades e se apaixonam perdidamente um pelo outro, indo contra tudo o que acreditavam. Então é um pouco do que nós podemos encontrar nesta obra da Jane Austen. Um outro muito conhecido, talvez muitos nem sabem, né, estão sabendo agora, que é uma obra da literatura inglesa, é Frankenstein, que é um romance de terror escrito por Mary Shelley, que consagrou o gênero e foi considerado a primeira obra de ficção científica da história. Foi publicado em 1818 e conquistou todo o mundo. O monstro de Shelley já foi reinventado diversas vezes nos cinemas, nos teatros, na televisão e é uma das criaturas mais famosas no imaginário de horror. A história do Frankenstein é narrada por meio de carta, algo incomum para a época, escritas pelo capitão Robert Watson para sua irmã. Após um acidente com sua embarcação, Watson é acolhido por Victor Frankenstein, que conta a respeito de sua criatura para o capitão, que o conta para sua irmã através das cartas, ok? Então, Victor passa por sua infância em Genebra, por sua juventude, a fase adulta, e narra como criou seu próprio monstro e suas tentativas de criar um ser humano. Então, esse é um pouco aí do enredo, um pouco da história dentro dessa obra literária da literatura inglesa, que é Frankenstein, que muitos conhecem talvez de uma outra forma. Uma outra obra
muito conhecida e importante para a literatura inglesa é Hamlet. E nós temos a tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, acompanha a personagem do mesmo título, mesmo nome e título. Então, Hamlet é o título e também o personagem principal aí, que acaba de perder seu pai e vê sua mãe casando-se com o tio, que seria o responsável pela morte do rei. Tempos depois, um soldado afirma que ver um fantasma rondando o castelo, e de prontidão avisa o jovem príncipe do ocorrido. Mas o mais interessante é que o suposto espírito se parece muito com o pai de Hamlet, o príncipe. Então, quando entra em contato com a entidade, quando o príncipe Hamlet entra em contato com a entidade que passeava pela residência, lhe é revelado que o fantasma teria sido morto pelo próprio irmão envenenado e pede que seja vingado. Isso faz com que esse desejo de vingança cresça dentro do rapaz, Hamlet, mas essa decisão parece levar a personagem à loucura, uma das características mais marcantes aí do personagem, que é o príncipe Hamlet. Então é um clássico aí também, de William Shakespeare, que vale a pena, que é uma obra literária importantíssima para a literatura inglesa. Vamos conhecer também alguns autores, tá? A Jane Austen eu já mencionei, e a sua obra mais famosa é a que eu trouxe aqui hoje, que é Orgulho e Preconceito, Pride and Prejudice. É considerado um dos livros mais lidos do mundo. E aí a história é das 4 irmãs, e aí nós temos a Elizabeth tentando lidar com toda uma situação que está relacionada à educação, cultura, moral e casamento na sociedade aristocrática da época, do século XIX na Inglaterra. Então, é uma trama aí das mais famosas dessa autora, Jane Austen. Outro bastante importante é o Sir Arthur Conan Doyle. Difícil o nome, né? Você provavelmente já ouviu a famosa frase, elementar, meu caro Watson. Ela é dita pelo excêntrico detetive Sherlock Holmes para o seu assistente médico John Watson. Os contos policiais sempre fizeram sucesso com os leitores de plantão. Sir Arthur, que é esse autor, que eu diga. Além de escritor, ele era médico, tá? Mas não foi a medicina que o fez famoso internacionalmente, e sim a personagem Sherlock Holmes, tá? O detetive ficou tão conhecido que até hoje há diversas adaptações de seus livros para o cinema, teatro e séries de TV. Um outro autor, e aí esse nós ouvimos falar sempre, sem dúvida o mais famoso, é William Shakespeare. Talvez a frase mais famosa atribuída ao escritor em inglês seja to be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão, que é da peça A Tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. Então, o teatro era o gênero de maior destaque na Inglaterra no século XVI e foi a ele que William Shakespeare dedicou a maior parte de sua produção literária. Então, nós temos aí um autor muito importante também para a literatura inglesa, que foi William Shakespeare. E aí nós temos agora uma autora mais atual, que é a J.K. Rowling, tá? Então, com uma literatura moderna e narrativa dinâmica e cheia de personagens, J.K. Rowling conquistou uma legião de fãs ao escrever sobre um universo mágico e dar vida ao bruxo mais adorado ao redor do mundo, tá? É a autora dos livros de Harry Potter, que também são muito famosos aí, fazem parte dessa rica gama da literatura inglesa. Uma outra autora também muito importante é a Virginia Woolf. Ela é considerada um ícone do modernismo. A escritora britânica inovou ao expor sua sensibilidade em sua narrativa, colocando em evidência o fluxo de consciência de seus personagens. E aí nós temos, dentre as suas obras, Mrs. Dalloway, que é um livro também interessantíssimo. Além disso, nós temos várias obras da literatura inglesa que foram transformadas em filme, né, que foram adaptadas para o cinema. Eu trouxe algumas para que nós possamos conhecer.
talvez já tenhamos até assistido sem saber que eram baseadas em obras da literatura inglesa. Esse Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, né, baseado na obra da autora Jane Austen. A história do livro mostra a maneira com que a personagem Elizabeth lida com os problemas relacionados à educação e cultura. Eu já falei um pouquinho dessa obra, que é Orgulho e Preconceito. E aí, o clássico foi publicado em 1813 e já ganhou famosas adaptações para as telas, sendo 2 versões para o cinema, em 1940 e 2005, e em 1995, uma versão para a televisão. Então, tem o filme sim, e aí nós podemos, quem quiser pesquisar, encontrar, vale muito a pena, é um filme bem interessante. O Morro dos Ventos Uivantes também virou filme, também foi para as telas. A obra foi publicada em 1847, foi escrito pela autora Emily Brontë. O romance recebeu fortes críticas na época em que foi publicado, né, quando foi lançado, e ele serviu como base para vários filmes. E aí nós podemos destacar as versões de 1939, com Laurence Olivier e Mary Oberon, e a de 1992, com Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Não é tão recente, né? 1992 e 1939, mas também é, para quem prefere assistir do que ler, também é uma alternativa. Esse clássico, Romeu e Julieta, que é de William Shakespeare, provavelmente o maior clássico aí da literatura, foi escrito entre 1591 e 1595, publicado pela primeira vez em 1597, e as versões mais relevantes das várias já feitas para o cinema são as de 1936, com Norma Shearer e Leslie Howard, bastante rejeitada na época por conta da idade dos atores, e a de Franco Jeffrey Lee, feita em 1968, com Leonard Whitney e Olivia Hussey, até hoje a mais aclamada. A de 1996, chamada Romeu mais Julieta, com Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Então, para Romeu e Julieta, nós temos várias versões no cinema, né? Versões baseadas, algumas com nomes diferentes, mas que tem base nessa história de Shakespeare. Então, esses são alguns exemplos de obras da literatura inglesa baseadas em filme. Ok, turma? Espero que vocês tenham gostado. Acessem a plataforma Eduque, tá? Para saber mais. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.